Because he's saying, Porque ele está dizendo, it's only fair that I tell you people, how did it begin? é tão somente justo que eu diga para vocês como que isto começou. So he's saying, unless the Lord build a house, Então ele está dizendo, a não ser que o Senhor construa a casa, the laborers therein, thereat, at that site, os construtores que estão trabalhando naquele local, they travail in vain. eles trabalham em vão. Because they put a signpost. It's normally a signpost. They put, say, men at work. Porque eles colocam uma placa de sinalização. Normalmente eles colocam uma placa dizendo, homens trabalhando. They put it so they're working. Eles colocam e então eles estão trabalhando. He says they travail in vain. Ele diz, eles trabalham em vão. Unless the Lord build it, please forget it. It's coming down. Coming down. A não ser que o Senhor construa a casa, por favor esqueça. Ela vai cair, vai desmoronar. And he's saying, E ele está dizendo, that's why for this one, when the two messengers were sent, é por isso que para este aqui, quando os dois mensageiros foram enviados, the Lord himself had to build it. o próprio Senhor teve que construir. Oh yes, you need to know the basics. How did it all begin? Oh sim, vocês têm que saber o básico, como que tudo isto começou. What are the foundations? Lest we get into misunderstanding. Quais são os fundamentos para que não haja nenhum mal entendido? And for me the big thing is one. E para mim a grande coisa é uma. To eventually bring you to a place É eventualmente trazê-los a um lugar whereby we'll say, okay then, if that is all that was set to be achieved, onde vocês dirão, ok, se isto foi determinado para ser atingido, many years down the line, have I achieved it in my life? depois de muitos anos, eu atingi isto na minha vida. Have I achieved it in my life? Eu atingi na minha vida. If the objective was to be able to come and center, Se o objetivo era ser capaz de vir e centralizar, and center holiness in the church, e centralizar a santidade na igreja, many years down the line, you are worshiping here. Have you centered holiness in your life? você tem adorado aqui por muitos anos a fio. Você tem centralizado a santidade em sua vida? This is it now. É isso agora. So how did he go about it? Hallelujah. Então, como que ele conseguiu fazer isto? Aleluia. Unless the Lord build the house, the builders there travail in vain. A não ser que o Senhor construa a casa, os construtores lá trabalham em vão. Hallelujah. Aleluia. So now, the book of Matthew chapter 7, 24 to 28. Então agora, o livro de Mateus capítulo 7, 24 a 28. Hallelujah. Aleluia. And you see, if you look at the subtitles on my Bible here, E vocês veem, se vocês olharem o subtítulo aqui na minha Bíblia, the New American Standard says, the two foundations. na versão New American Standard ele diz, os dois fundamentos. And King James says, the wise and foolish builders. Na versão King James ele diz, os trabalhadores sábios e os tolos. And wise and foolish builders for NIV. Os construtores sábios e os tolos na NVI. Listen to what he says. Ouça o que ele diz. Therefore, anyone who hears these words of mine, Portanto, todo aquele que ouvir estas minhas palavras and puts them into practice, e as põe em prática, is like a wise man who laid the rock and built it. é como o homem sábio que estabeleceu a rocha e construiu sobre ela. How was it built? Now you're beginning to understand. Como que foi construída? Vocês estão começando a entender? It was built by the Lord himself. Foi construída pelo próprio Senhor. The Lord Yahweh. O Senhor Yahweh. He said,
said, unless the Lord build the house, Ele disse, a não ser que o Senhor construa a casa. the workers at that side, men at work, they put a signpost. Os construtores naquele lugar, homens trabalhando, eles colocam esta placa. He said they travail in vain. Why? It's coming down. Ele diz, eles estão trabalhando em vão. Por quê? Porque vai desmoronar. And then he's saying here, Então ele está dizendo aqui, on this one here, the foundation that was used is this. nesta aqui, o fundamento que foi usado é este. That whenever the Lord speaks, Que toda vez que o Senhor fala, everybody 1,000,000,000% must obey. que todos, 1,000,000,000% tem que obedecer. If it means stopping the preaching to listen to radio, you're gonna do it. E se isto significa parar a pregação para ouvir o rádio, vocês vão fazer isto. On listening, hearing, and obeying. Ouvindo, escutando e obedecendo. Hey. Ei! And they said, then that is the rock. Então eles disseram, aquela é a rocha On which it was built. Ay, ay, ay. na qual ela foi construída. Ai, ai, ai. Because I said, lest you move with the wave. Huh? Porque eu disse, a não ser que vocês se movam com a onda. With the wave and you don't get to know the basics. Com a onda e vocês não chegam a conhecer a base. The things that matter most. Hallelujah. As coisas que mais importam. Aleluia. No. No, 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 no. Não, 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 não. It says, based on when he speaks, we all must obey. Baseado nisto, quando ele fala, todos temos que obedecer. And he says this direction, we all had this direction. E se ele diz esta direção, todos nós tomamos esta direção. And then he says in that way, he built it on the rock. Então ele diz que desta forma, ele a construiu sobre a rocha. No wonder somebody came and told me, Não é de se admirar que alguém veio e me disse, well, I just wanted you to know that in the history of revival, bem, eu só queria que você soubesse que na história do avivamento, in the history of the Bible, this, if I'm not mistaken, I've gone through all. na história da Bíblia, isto, se eu não estou errado, eu já passei por todos. This is the longest running revival in the history of the Bible. Este é o avivamento mais duradouro na história da Bíblia. It rather run forever until the Messiah comes. Ele tem que continuar para sempre, até que o Messias venha. Yes. Sim, It rather run until the Messiah comes. ele tem que continuar até que o Messias venha. Hallelujah. Aleluia! Why? It's embedded and riveted on the rock. Por quê? Porque está cravado e rebitado na rocha, Cemented on the rock. cimentado na rocha. Hey. Hallelujah. He says the foundation of the rock. Ele diz o fundamento da rocha. Why did we put it on the rock? Por que nós o colocamos sobre a rocha? Because we knew where we want to reach. Porque nós sabíamos onde nós queríamos chegar. We want to reach heaven. Nós queremos chegar no céu. Hey, Leonie Leo. Today is today. Ei, hoje é hoje. I thought we need to sit down and talk. Eu achei que nós precisávamos sentar e conversar. We need to have some serious conversation. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Because lest you be caught up in the wave. Para que vocês não sejam pegos pela onda. And say, wow, we are enjoying our revival, our church, our ministry. Ah, nós estamos desfrutando, hein? Nosso avivamento, a nossa igreja, o nosso ministério. Hey, hey, excuse me. Ai, ei, me desculpem. Lest we misunderstand each other. Que não nos entendamos mal. It's important that we go back. É importante que nós voltemos lá atrás. How did it begin? Como
que começou. Already too lofty. The cloud has come. Já começou muito sublime. A nuvem veio. God the Father himself is now in the house. O próprio Deus Pai agora está na casa. But how did it begin? How was it built? Mas como que começou? Como que foi construído? I may not have been here, but I need to know. It's a right. Pode ser que eu não estava aqui, mas eu preciso saber. É um direito. That I may now walk well riveted on this original mission. Para que eu agora possa andar muito bem rebitado, encravado nesta missão original. Otherwise, you can misuse it. You can think it's a place of sin also. Hey. Caso contrário, você sabe que você pode fazer mau uso e achar que é um lugar de pecado também. Hey! No, that's why I'm having this engagement with you, right? Não, é por isso que eu estou tendo esse compromisso com vocês, certo? So he said, by listening to the word of the Lord. Então ele disse, por ouvir a palavra do Senhor. The words of God Yahweh. As palavras de Deus Yahweh. And then obey. E então, obedecendo. He said, when they did so. Ele disse, quando eles fizeram isso. Then when the two did so, then it became the foundation of the rock. Então, quando os dois fizeram isso, então tornou-se o fundamento da rocha. No wonder it's longest lasting. Não é de se admirar que é o que durou mais. And moving from glory to more glorious to glory to heaven to heaven. E movendo de glória para mais glorioso, para mais glória, para o céu e para o céu. Heaven, everybody's going to heaven now. Everybody. Hallelujah. Para o céu, todos estão indo para o céu agora. Todos. Aleluia. There's no time for remaining here now. Hey. Não há tempo para ficar aqui agora. Ei! Everybody must enter now. Todos têm que entrar agora. This is powerful, beloved people. Isto é poderoso, povo amado. Then he built it. Então ele a construiu. And so for those countries out there, now you know how to build it. Então para aqueles países lá fora, agora vocês sabem como construí-la. This is the way it was done. This is the way it must be done. Hallelujah. Esta é a forma como foi feito. Assim é que deve ser feito. Aleluia. The foundation of the rock. No fundamento da rocha. So then, you see that? He said, então vocês viram isso. Ele disse, unless the Lord build the house, a não ser que o Senhor construa a casa. Those workers at that site, men at work, the signpost. Todos os trabalhadores naquele lugar, homens trabalhando. Há uma placa lá. They travail in vain. Why? Eles trabalham em vão. Por quê? It's coming down, right? It's a tragedy. Vai desmoronar, certo? É uma tragédia. And then he said, after that he now read for you what happens when they build without him. Então ele disse, depois disso ele leu para vocês o que acontece quando eles constroem sem ele. And then he said, look at the towers of Babel all over the land, the churches all over the land. Então ele disse, olhe as torres de Babel por toda a nação, as igrejas em toda a nação. Where God is not visiting, and yet they still think they are going to heaven. Onde Deus não está visitando, entretanto eles ainda acham que estão indo para o céu. How can women dress like that in that church and you're not rebuked? Como que as mulheres podem se vestir daquele jeito naquela igreja e vocês não repreendem? The pastor herself, or himself, please. A própria pastora se veste, ou o pastor, entendem? Por favor. And then you're still thinking you're heading in the same direction. E então você ainda está pensando que nós estamos indo para a mesma direção? I said the towers of Babel are all over California, where? Eu disse que as torres de Babel estão em todo lugar, na Califórnia, onde quer que seja. The East Coast, the West Coast, they are full, right? Na costa oeste, na costa leste, está cheio, certo? You can just walk 2 blocks, you meet one. Você pode andar apenas 2 quarteirões e você encontra uma. There are so many. The towers of Babel. São tantas as torres de Babel.
And they still think they're going. Big stories there. E eles ainda pensam que estão indo. Grandes histórias lá. Homosexuals are in there. They want to be anointed. Some of them. Os homossexuais estão lá e querem ser ungidos, alguns deles. Pregnancies and name it left and right, right? Gravidezes e todas estas coisas, da direita e à esquerda, certo? And they are baking it thoroughly. E eles estão queimando muito bem os tijolos. Because they want to reach it. They want to reach. They want to be successful in their mission. Porque eles querem alcançar, eles querem chegar, eles querem ser bem-sucedidos na sua missão. Ay, how do you do that? Ai, como você faz isto? So he said, Então ele disse, here it was begun by the Lord building the house. foi aqui que começou, pelo Senhor construindo a casa. No wonder you see him coming to his house. Hey, Não é de se admirar que você o vê vindo para a sua casa. Hey, hallelujah. aleluia! All the time. Todo o tempo. And not going anywhere else. E não está indo a nenhum outro lugar. Excuse me, is that serious? Is that much serious? Hey. Me desculpem, isso é sério. Isto é tão sério assim. Hey! So Matthew 16 verse 18. Então, Mateus 16, versículo 18. How the foundation was built. That's why I'm trying to finish with that also. Como que o fundamento foi construído, e eu vou tentar terminar com isto também. Right now, how the foundation was built. Matthew 16, 18 I've said, right? Agora, como que o fundamento foi construído? Mateus 16, 18 eu disse, certo? He says, and I tell you that you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. What is he saying here in the laying of the foundation of this mighty move of God, this house of God? O que é que ele está dizendo aqui a respeito do estabelecimento do alicerce deste poderoso mover de Deus? Esta casa de Deus, The house of the Lord, the house of Jehovah. a casa do Senhor, a casa de Jeová. What is he saying? O que ele está dizendo? What is the message he's giving? Qual é a mensagem que ele está dando? He's essentially saying Ele está essencialmente dizendo that when he asked them, who do people say I am? What are they saying? que quando ele perguntou para eles, quem as pessoas dizem que eu sou? O que eles estão dizendo? Some say you are Elijah. Alguns dizem que tu és Elias. Some say you are the prophet of old come back. Alguns dizem que tu és um dos profetas antigos que voltou. Some say you are John the Baptist come back, and so forth. Alguns dizem que tu és João Batista que voltou, e assim por diante. And then they turn to them now and ask, and how about you? Então ele se volta para eles agora e pergunta, e quanto a vocês? Yes. Whom do you say I am? Whom do you say I am? Sim, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? How about you? Whom do you say I am? E quanto a vocês, quem vocês dizem que eu sou? Hallelujah. Aleluia! How about you? Whom do you say I am? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Then Simon Peter turned around and said, Então Simão Pedro voltou-se e disse, you are Christ, the Son of the living God. Hey, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei! Christ, the Son of the living God. Cristo, o Filho do Deus vivo. In other words, Em outras palavras, you are the Messiah. Tu és o Messias. And he said, strictly based on that declaration, I'll build my church now. E ele disse, estritamente baseado nesta declaração, eu construirei a minha igreja agora. Hallelujah. Aleluia! Oh yes, on the rock that is the Messiah. Ó sim, na rocha que é o Messias. So listen to me now.
Então ouçam-me agora. Strictly based on that declaration Estritamente baseado naquela declaração that you are Christ, the Son of the living God. You are the Messiah. de que tu és Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias. He said, on that rock, now I build my church. I'm ready. Ele disse, naquela rocha agora eu construirei a minha igreja. Eu estou pronto. Now I'm ready. You have found out. Now I'm ready to do it. Eu estou pronto. Agora que vocês descobriram, eu estou pronto para fazer isto. If you make a mistake and think it was Peter, then you become the idolatry of Catholic Church. Se você cometer o erro de achar que esta pedra é Pedro, então você vai se tornar a idolatria da Igreja Católica. That's where they got it wrong. Where? Foi aí onde eles erraram. Ué, He wants to build, and now we find that he's building on the rock. ele quer construir e agora nós descobrimos que ele está construindo na rocha. Somebody say, on the rock. Digam, sobre a rocha. He built it on the rock. Ele a construiu sobre a rocha. Therefore it is eternal. Portanto, ela é eterna. So, I want to ask you, right before I move on, Então, eu quero perguntar para vocês antes de continuar. is your Christian life also, because right here it is built on the rock. A sua vida cristã também, porque aqui está construída na rocha. But is your Christian life also built on the rock? Mas a sua vida cristã também está construída na rocha. I said we are calibrating, we are reviewing, right? Eu disse que nós estamos calibrando, estamos revisando, certo? Reviewing who? The believer. Revisando quem? O crente. Is your Christian life also embedded and founded on the rock? A sua vida cristã também está incrustada e fundamentada na rocha. Don't do it on sand. Não construa sobre a areia. If you do it on sand, you see what happens to all these churches out here. Se você construir sobre a areia, você vai ver o que acontece com essas igrejas todas aqui. Any whimsical notion, any funny gospels come, will sweep you away. You won't see God. Alguns destes evangelhos estranhos vêm e vão te arrancar para fora e você não verá Deus. You won't see even the visitations of God. Oi. Você não verá nem mesmo as visitações de Deus. Ai. The book of Exodus 17 verse 6. O livro do Êxodo 17, versículo 6. On the rock, that you may understand what is happening in this move of God. Sobre a rocha, para que você possa entender o que está acontecendo neste mover de Deus. That all the nations may hunger for it. Para que todas as nações tenham fome por ele. And invite me so that this may happen in their lands. Right? E me convidem para que isto possa acontecer nas nações deles, certo? Are we together? Hey. Estamos juntos? Ei! Exodus 17 verse 6. Êxodo 17, versículo 6. And he says the following. E ele diz o seguinte: I will stand there before you at Horeb and strike the rock. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha. And the water will gush out of that rock. E a água jorrará de dentro daquela rocha. And the people will begin to drink. So he did that. Listen to this now. E o povo começará a beber. Então ele fez isso. Ouça isto agora. In this place there was a bit of thirst. Hunger too, but thirst. Neste lugar havia muita sede. Fome também, mas sede. I want to focus on thirst. Eu quero focar em sede. There was thirst. Havia sede. There is thirst everywhere. People are thirsty.
Há sede em todos os lugares. As pessoas estão sedentas. They are all thirst. Havia sede. And then, when he decreed that he wants to build it on the rock, E então, quando ele decreta que ele quer construí-la sobre a rocha, then he says, I will stand there. então ele diz: eu estarei ali. And then he struck the rock, E então ele feriu a rocha. and water gushed out. E a água jorrou. And you have been drinking and 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 drinking forever until the Messiah comes. E vocês têm bebido e bebido, e estão bebendo e bebendo e bebendo e bebendo e bebendo para sempre até que o Messias venha. Did you understand? Yes. Vocês entenderam? Sim. That is how you started drinking. You need to know. Foi assim que vocês começaram a beber. Vocês precisam saber. It was from the foundation that he struck the rock. Foi do fundamento que feriu a rocha. Now people are drinking, they keep coming from, and there's always enough to drink. Agora as pessoas estão bebendo e elas continuam vindo e há sempre suficiente para beber. The foundation of the rock. Ai, o fundamento da rocha. Now we found out that the rock also nourishes them. E agora também nós descobrimos que a rocha também os alimenta. Is nourishing you. Está te nutrindo, te sustentando. Wow, what a church. What a nourishment. Uau, que igreja, que alimento. What a thirst quencher. E como sacia a sede. And they are coming from all over, and it has never, Kisima, the rock, it has never stopped. Eles têm vindo de todos os lugares e nunca, a rocha nunca cessou. The springs of living water have never stopped gushing out. A fonte das águas vivas nunca parou de jorrar. And everybody's always drinking enough. Hey, I love Jesus. E todos estão sempre bebendo o suficiente. Hey, eu amo Jesus. And by voice the Lord said, E por vós o Senhor disse. this past night by voice, he said, Nesta noite passada, por vós ele disse. the privilege of the grace is what you're going to talk about there. O privilégio da graça. É sobre isto que você vai falar lá. I'm simply talking about the privilege of the grace. It's not a right. Eu estou simplesmente falando a respeito do privilégio da graça. Não é um direito. The privilege of the grace is not a right. O privilégio da graça não é um direito. Let's move on because of time. Vamos continuar por causa do tempo. The book of Numbers 20 verse 11. O livro de Números 20, versículo 11. Numbers 20, 11. Números 20, 11. Again, to see this rock. And you can read on and on about the rock. Novamente para ver esta rocha. E vocês podem ler e continuar lendo a respeito da rocha. Numbers 20, 11. He says, Números 20, 11. Ele diz. he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Then Moses said, listen, you rebels. Então Moisés disse: ouvi-me agora, rebeldes. Must we bring you water out of this rock? Porventura faremos sair para vós outros água desta rocha? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Water gushed out, A água jorrou and the community e a congregação and their livestock e os seus rebanhos began to drink. começaram a beber. Then they drank. Are we together? E eles beberam. Estamos juntos?
Oh yes, it is still gushing out. Oh, sim, ela ainda está jorrando. It is still gushing out and still quenching thirst. Ela ainda está jorrando e ainda está saciando a sede. As many as can come, the whole world can drink from this. Tantos quantos puderem vir, o mundo inteiro pode beber dela. This is the rock that is Christ Jesus. Esta é a rocha que é Cristo Jesus. That is the one on which this church, Este é aquele sobre quem esta igreja, this ministry, este ministério, this move of God was built. este mover de Deus foi construído. Ai! So now, the book of Daniel chapter 2, verses 34. Então agora, o livro de Daniel capítulo 2, versículo 34. Remember, I've seen this tremendous dream a few times. Lembrem-se que eu vi este tremendo sonho várias vezes. Daniel chapter 2, 34, 35, 34, 35, and then we're going to read Daniel chapter 2, 44, 45. We begin with Daniel 2, 34, 35. Daniel capítulo 2, 34, 35. Então nós vamos ler Daniel capítulo 2, 44, 45. Nós vamos começar com Daniel 2, 34, 35. Say, while you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. Ele diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. It struck the statue on his feet of iron and clay and smashed them. Ela feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were broken into pieces at the same time. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados ao mesmo tempo. And they became like chaff on a threshing floor in the summer. E eles se tornaram como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. The wind swept them away without leaving a trace. E o vento os levou sem deixar vestígio. But the rock that struck the statue became a huge mountain that filled the entire earth. Hallelujah! Mas a rocha que atingiu a estátua tornou-se uma enorme montanha que encheu toda a terra. Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Oh yes, this is very big. Oh, sim, isto é muito grande. I'm simply talking about the foundation upon which it was laid. Eu estou simplesmente falando a respeito do fundamento sobre o qual ele foi construído. For it to be this beautiful, Para ele ser tão lindo, this wonderful, tão maravilhoso, this marvelous, tão esplêndido, this mighty, tão poderoso, this glorious, tão glorioso, this eternal, this heavenly. Hallelujah! tão eterno, tão celestial. Aleluia! And then he gives the interpretation. Can I give it a little bit? E então ele dá a interpretação. Posso dar um pouco dela? And then the same Daniel 2, but I say now 44, 45, right? Eu disse o mesmo Daniel 2, mas agora 44 e 45, certo? He says the following now. Ele diz o seguinte agora. That is now the interpretation, right? Esta é agora a interpretação, certo? In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Neither will it be left to another people. E que nunca será dominado por outro povo. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. Ele destruirá todos estes reinos e os exterminará. But it will itself endure forever. Mas este reino durará para sempre. This is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain, but not by human hands. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos.
The rock that smote the iron and the bronze and the clay and the silver and the gold into pieces and swept them away. A rocha que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e os aniquilou. Hallelujah. Can I move it a little further? Aleluia! Posso mover um pouco mais para frente? Because if I add something in, you're going to be astounded, right? Porque se eu acrescentar algo mais a isto, vocês ficarão espantados, certo? I need to add something small, so I have the 3 scriptures, then I bring it to you. Eu preciso acrescentar uma pequena coisa, então eu terei 3 escrituras. Então eu vou trazer para vocês. If I add Acts chapter 2, okay, are we together? Se eu acrescentar Atos, capítulo 2, ok? Estamos juntos. And then I'll explain to you how the foundation was laid. Então eu vou explicar para vocês como que o alicerce foi estabelecido. I'll be now a place to talk to you. Hallelujah. Eu vou chegar agora a um lugar para falar com vocês. Aleluia! How awesome. Quão maravilhoso! Acts chapter 2. I'll read verse 1. I'll jump others because of time, just to underscore. Atos capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 e vou pular os outros por causa do tempo, somente para enfatizar. It says, when the day of Pentecost came, Ele diz, quando chegou o dia de Pentecostes, they were all together in one place. eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Suddenly the sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. They saw what seemed like tongues of fire that were separated and came on to and rested on each of them. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. All of them were filled with the Holy Spirit and they began to speak in tongues as the Spirit of God enabled them. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Verse 14, he says, Versículo 14, ele diz: then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. He said, Então levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os dizendo: fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. deixe-me explicar isto para vocês. Ouçam cuidadosamente o que eu vou dizer. These men are not drunk as you suppose. It is only 9 o'clock in the morning. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam. É apenas 9 horas da manhã. No, this is what was spoken of by the prophet Joel. Não, isto é o que foi falado pelo profeta Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit. I'll pour it all over the world, and so forth and so forth. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito, eu derramarei em todo o mundo. E assim por diante. You can read up to 39. Vocês podem ler até o 39. Can I explain a little bit now? Posso explicar um pouco agora? This is powerful. Isto é poderoso. When the Lord showed me that tremendous dream of Daniel, Quando o Senhor me mostrou aquele tremendo sonho de Daniel, now let me explain to you. The rock comes from this direction. Not like this, but this direction. deixe-me explicar para vocês. A rocha vem desta direção. Não assim, mas desta direção. So slanting like this. Ela vem inclinada assim. And that rock is like this. The sharp on the edges. E esta rocha é assim côncava e afiada nas extremidades. So this and this. Sharp here, sharp here. Então ela tem esse formato bojudo, côncavo, e ela é afiada nas extremidades, assim. It's coming.
Ela está vindo. Ela está vindo. And this tremendous statue in front of me, the feet alone were huge. They're reaching somewhere. E esta tremenda estátua na minha frente, só os pés dela eram gigantescos, chegavam até algum lugar em cima. And then all of a sudden I was still mesmerized at this tremendous idol that has covered the earth. E então, repentinamente, eu estava muito impressionado com este tremendo ídolo que tinha cobrido toda a terra. Then I saw the rock coming. Então eu vi a rocha vindo. The rock is a bit darkish brownish. A rocha é ligeiramente escura, amarronzada. Coming from a distance you think darkish purple, but actually it's darkish brown. Olhando de uma certa distância, você diria que era roxo escuro, mas na realidade é marrom escuro. Came and smote it at the feet. Poof! Veio e atingiu ela no pé e puf! I tell you. Eu lhes digo. Poof! And the wind. Poof! E o vento veio e... And then the rock became a mountain. E então a rocha se tornou A mountain. uma montanha. That's why you see in the dream I say that É por isso que vocês veem que no sonho eu disse: I'm about to fall into the sea. I cannot have where to put my feet because I'm about to fall. The whole earth is covered. eu estou prestes a cair no mar. Eu não tenho onde colocar o meu pé. Eu estou prestes a cair. A terra inteira foi coberta. Hallelujah. What is he saying here? Aleluia! O que ele está dizendo aqui? And the interpretation says that this is the kingdom of God E a interpretação diz que este é o reino de Deus, that will never be left to another again. que nunca mais será dominado por outro novamente. That to smash all the other idolatrous idols and sinful kingdoms, Que vai esmiuçar todos os outros ídolos idólatras e todos os outros reinos pecaminosos. and bring them down what the world was worshipping, right? E vai trazê-los abaixo, aquilo que o mundo inteiro estava adorando, certo? Now, Agora, that is amazing then. If he's building this church, isto é surpreendente então, se ele está construindo esta igreja, if he has sent his two mighty, most dreadful prophets, se ele enviou os seus dois mais poderosos e mais temíveis profetas, the most glorified prophets, to build this church, os seus mais gloriosos profetas, para construir esta igreja, this visitation of God upon the rock, esta visitação de Deus sobre a rocha. and then now he's reading from this dream here. I think you've seen this 2 or 3 times. Então agora, nós estamos lendo sobre este sonho aqui, e eu acho que eu já vi este sonho umas 2 ou 3 vezes. Now look at this now. Then essentially saying Agora, olha isto agora. Então ele está essencialmente dizendo that the church from inception, the objective for building the church que a igreja, desde o seu nascimento, o objetivo para construir a igreja, when Jesus brought the church from inception, quando Jesus trouxe a igreja, desde o nascimento, is that the church be the vehicle for transmitting mortal men to the eternal kingdom of God. Hallelujah. é que a igreja seja o veículo para conduzir o homem mortal para o reino eterno de Deus. Aleluia! That the church be the instrument for transmitting man Que a igreja seja o instrumento para conduzir os homens into the kingdom of God, mortal man. That's number 1. para o reino de Deus. Homem mortal, este é o número 1. Number 2, Número 2, he's saying the following. Look at this now. ele está dizendo o seguinte, olha isto agora. Because he's saying that now Porque ele está dizendo que agora, this rock, this church, esta rocha, esta igreja, the church is the vehicle, because he has now said that the rock upon which the church was created a igreja é o veículo, porque ele agora disse que a rocha sobre a qual a igreja foi criada has now become the kingdom of God on the earth.
agora tornou-se o reino de Deus na terra. Meaning the church is the vehicle for transmission, transmitting man into the glorious kingdom of God. Significando que a igreja é o veículo para a condução, para conduzir os homens para o glorioso reino de Deus. But look at this now. Mas olha isto agora. He's saying that please don't leave Jerusalem. Ele está dizendo que, por favor, não saiam de Jerusalém. Don't leave the upper room until power has come from on high. Não saiam do andar de cima, até que o poder venha do alto. Hey, excuse me. Ei, me desculpem. What manner of fear is going on in that room, right? They fear they're going to be slaughtered, right? Que tipo de medo estava acontecendo naquela sala, certo? Eles tinham medo de ser assassinados, certo? They're up there, they fear to come out because they are going to be slaughtered. Eles estão lá em cima e eles têm medo de sair, porque eles iriam ser assassinados. They're in the upper room. They lock themselves inside, trembling. Eles estão na sala de cima, no andar superior. E eles se trancaram lá dentro, tremendo. He told them, please don't attempt to leave that room or Jerusalem. E ele disse para eles, por favor, não tentem sair desta sala, nem de Jerusalém. Until power has come from on high, the Holy Spirit I promised. Até que o poder venha do alto, o Espírito Santo que eu prometi. And then now you can leave. E então agora vocês podem sair. And then, sure enough, he's saying the following. Então, com toda certeza, ele está dizendo o seguinte: Don't go. não vá, Don't preach it. não pregue isto, Don't evangelize. Don't try. não evangelize, não tente, Don't try. nem tente. Listen to this now. Ouça isto agora. He's saying, Ele está dizendo: don't leave. não saiam, Remain there permaneçam lá in that condition, afraid to come out. naquela condição, com medo de sair, Until the Holy Spirit comes down. até o Espírito Santo descer. So listen to what he says. Então, ouça o que ele diz. Until power, visitation has come from on high. Até que poder, visitação venha do alto. Listen to this now. Ouça isto agora. Then the visitation, boom, 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 like violent wind. Então, a visitação, bum, 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 como um vento impetuoso. And when the visitation happens, look at this now. E quando a visitação acontece, olha isto agora. The visitation happens. A visitação acontece. When it happens, they are afraid. They were afraid then. Quando acontece, eles estavam com medo lá. When it happens, then Peter steps forward. Quando ela acontece, então Pedro dá um passo adiante. Hallelujah. Aleluia! And Peter says, E Pedro diz: men of Galilee, I have now acquired courage. homens galileus, agora eu adquiri coragem. I have been fortified. Eu fui fortalecido. I am now strong enough. Eu agora sou forte o suficiente. I want to say something. Eu quero dizer algo. Have you heard about Jesus? Vocês ouviram falar de Jesus? I tell you. Eu lhes digo. Hey! From trembling and quaking and panicking and fearful, Desta condição de medo, temor, pavor, sacudindo, chacoalhando, and now step forward and say, para agora dar um passo adiante e dizer: people of the earth, people of Jerusalem, povo da terra, povo de Jerusalém, I am now ready. I feel I can do it now.
Eu agora estou pronto. Eu sinto o que eu posso fazer agora. Please lend me your ears from a distance. Lend me your ears. Por favor, emprestem-me os seus ouvidos a uma distância. Emprestem-me os seus ouvidos. I have something to say. Eu tenho algo a dizer. Raise me a table here. I need to stand up. Põe uma mesa aqui, eu preciso subir. It's like you are in a restaurant and you jump on the table. É como se você estivesse em um restaurante, então você pula em cima da mesa. And you say, excuse me, people in this restaurant. Com licença, vocês que estão aqui neste restaurante. I need to address you now. Eu preciso falar com vocês agora. I feel I'm ready. Eu sinto que estou pronto. Have you heard about Jesus? Vocês ouviram sobre Jesus? I tell you. Eu lhes digo. Oh yes, that is amazing. Oh sim, isso é espantoso. Because later I'm going to juxtapose. I'm going to take a look. Porque mais tarde eu vou justapor. Eu vou pegar, olha, The original blueprint of Jesus. I'm going to talk about Jesus. eu vou pegar o plano original de Jesus. Eu vou falar de Jesus. I'm going to tell you how he defined the church. Eu vou dizer para vocês como que ele definiu a igreja. Oh yes, we have to take the original primer, the blueprint as a primer. Oh sim, nós temos que pegar o manual original, o plano mestre como cartilha, como manual. And then juxtapose what you have here. Say, is it still marching? Where? E então justapor com aquilo que você tem aqui hoje e dizer: ainda está alinhado, ainda está conforme o modelo. I tell you, are they still superimposed on another? Eu lhes digo, eles estão alinhados, eles estão sobrepostos um ao outro. Or there is a mismatch? Ou há desalinhamento. Because he's saying Porque ele está dizendo that there is trembling and panicking here. que há tremor e pânico aqui. And there is literally no church. Que literalmente não há igreja. No evangelism, no worship. Não há evangelismo, não há adoração. You are going to be slaughtered any minute, right? Você vai ser massacrado a qualquer minuto, certo? And then, based on the oracles of Jesus, my Lord. Então, baseado nos oráculos de Jesus, meu Senhor, The Messiah. o Messias. Because he said, I will go there, I will send him to you. Porque ele disse, eu irei lá e vou enviá-lo para vocês. I won't leave you orphans. Eu não os deixarei órfãos. I'll strengthen you. Eu vou fortalecê-los. I will enable you. I will fortify you. Eu vou capacitá-los. Eu vou fortalecê-los. I will equip you. I will weaponize you. Hey! Eu vou equipá-los e eu vou armá-los. Hey! Weaponized. Armados. And he said, once I have weaponized you, E ele disse, depois de armá-los, then you will just see for yourselves. então vocês verão por si mesmos. And then, Então, based on those oracles, he goes on high. baseado nestes oráculos, ele sobe às alturas. And Yeshua indeed, he releases the Holy Spirit. E então certamente ele libera o Espírito Santo. Look at this. Olha isto. God the Father transmits to him. Deus o Pai transmite para ele. Actually from the right hand, he gives him with the right hand. Like this. Da sua mão direita, ele dá para ele com a mão direita. Assim. And he says, and he received the gift. E ele diz, e ele recebeu o dom. Even David saw, he received the gift he promised. Até mesmo Davi viu, ele recebeu o dom que ele havia prometido. If you read the whole of Acts chapter 2, you'll see it. Se você ler Atos capítulo 2 inteiro, você vai ver isto. He now received the gift he promised. From who? From God the Father at the throne position. Ele recebeu o dom que ele havia prometido. De quem? De Deus Pai na posição do trono. At the throne position, they're seated on the throne. He gives him, and Jesus sends down.
Na posição do trono, eles estão sentados no trono, ele dá para ele, e Jesus envia aqui para baixo. You know, coming from who? From God the Father. E vocês veem, vindo de quem? De Deus Pai. Coming from where? From heaven, the throne of God. Vindo de onde? Do céu, do trono de Deus. And then when that power, that gift arrives and touches people, E então, quando este poder, este dom, chega e toca nas pessoas, and then all of a sudden, e então, repentinamente, they jump on the table, those who are hiding. eles pulam em cima das mesas, aqueles que estavam escondidos, Say, listen to me, people of Jerusalem. e dizem: ouçam-me, povo de Jerusalém, I have something to say. eu tenho algo a dizer. I must say my sayings. Eu tenho que dizer as minhas palavras. I feel I'm ready to say it. Eu sinto que estou pronto para dizê-las. Give me your ears. Emprestem-me os seus ouvidos. Now they are weaponized, they have strength. Agora eles foram armados, eles foram fortalecidos. And when they begin to say, E quando eles começam a falar, 3,000 are added, 3.000 foram acrescentados. then the church is bathed out, bathed out, bathed out. E a igreja nasceu, nasceu, nasceu. Sometimes I was interested Algumas vezes eu estava interessado. because of this massive move of Jesus, the massive move of Jehovah. Por causa deste mover massivo de Jesus, este mover massivo de Jeová. I'm interested. When did Jesus begin this church? Eu estava interessado. Quando Jesus começou esta igreja? When did church begin? Where did it begin? How did, in fact, how is the question? Because we're dealing with how. Quando que a igreja começou? Onde que ela começou? Como? Como que ela começou? Na verdade, a pergunta é como, porque nós estamos lidando com o como. Then I realized that by definition itself, Então eu entendi que por sua própria definição, by defining por definição, the church was called ecclesia. a igreja era chamada eclésia. Jesus called it ecclesia. Jesus a chamou de eclésia. The church, like I said, A igreja, como eu disse, is for transmitting mortal men to the everlasting life of God. é para transmitir o homem mortal para a vida eterna de Deus. But at that time, he has not yet gone to the cross and died and resurrected. Mas naquele tempo, ele ainda não tinha ido para a cruz e morrido e ressuscitado. Then I was able to retreat and realize that it was upon Pentecost. Então eu pude ir lá atrás e entender que começou em Pentecostes. That's when the church was born. Foi aí que a igreja nasceu. Because even him, he said, don't evangelize, don't go. Porque ele mesmo disse: não evangelizem, não vão. After Pentecost, then go. Depois de Pentecostes, então vão. Look at this now. In Egypt, Olhem isto agora. No Egito, the lamb was slaughtered o cordeiro foi imolado. on the day of exit, right? No dia da saída, certo? On a particular day, at a particular evening time. Em um dia específico, em um tempo, uma hora específica. And then 50 days later, E então, 50 dias depois, came the grand visitation of fuego, fire. veio a grande visitação de fogo. The fire from heaven on Mount Sinai. O fogo do céu sobre o Monte Sinai. 50 days later. 50 dias depois, The big visitation now, the fire coming on Mount Sinai. a grande visitação agora, o fogo vindo sobre o Monte Sinai. He said, don't touch the foot, don't touch the holy soil. E ele disse: não toque o pé da montanha, não toque o solo santo. Look at this now. When Jesus died, Olha isto agora.
Quando Jesus morreu, he was crucified ele foi crucificado on the exact day when the lamb was sacrificed in Egypt. no dia exato quando o cordeiro foi crucificado no Egito. Exact day for day. Exatamente o mesmo dia, dia por dia. Look at this now. Olha isto agora. At the exact hour when the lamb was slaughtered in Egypt. Na hora exata quando o cordeiro foi imolado no Egito. Hour also. Day and hour. Na mesma hora também, no mesmo dia e na mesma hora. That's why in Israel when we celebrate Pesach, É por isso que em Israel, quando nós celebramos Pesach, when we celebrate Pesach, which is your Pascha in Israel, quando nós celebramos Pesach, que é a sua Páscoa, em Israel, remembering the day of the lamb, when the lamb was slaughtered and then they came out, lembram-se no dia em que o cordeiro foi imolado e então eles saíram. all over the world, the same time the world is celebrating Easter. Em todo o mundo, ao mesmo tempo, em todo o mundo está sendo celebrado a Páscoa. Day for day, hour for hour, by design from on high. Dia por dia, hora, por desígnio do alto. By design. Are you following me? Por desígnio, por determinação, vocês estão me entendendo? By design from on high. Por desígnio do alto. And then look at this now. E então olha isto agora. He is slaughtered on the cross. Ele é sacrificado na cruz. Exact day, exact hour. No dia exato, na hora exata. Then, but in Egypt, after the lamb was slaughtered 50 days later, Mas então no Egito, quando o cordeiro foi imolado, 50 dias depois, fire visitation from on high. fogo, visitação do alto. Visitation from heaven on Mount Sinai. Visitação do céu no Monte Sinai. But here, after he slaughtered on the cross, Mas aqui, depois que ele é imolado na cruz, 50 days later, boom, the Holy Spirit, fire from heaven. 50 dias depois, bum, o Espírito Santo, fogo do céu. Then I'm like, just a moment. Oh, so the church was never created by human hands. Hey! Então eu fiquei assim, espera um momento. Então a igreja nunca foi criada por mãos humanas. So the church was actually created by the hand of God himself. Então a igreja realmente foi criada pelas mãos do próprio Deus. No wonder the rock Não é de se admirar a rocha that is meant to transmit you into the eternal kingdom of God kingdom now. que é para transmitir vocês para o eterno reino de Deus agora. So the church is the vehicle for transmission into the kingdom. I tell you. Então a igreja é o veículo para transmiti-los para o reino? Ai, eu lhes digo. So then I understand if everything is under such synchrony by design, Então eu entendo que se tudo é feito nesta sincronia por um desígnio, then surely the church, even from the cross to the visitation of the Holy Spirit, então a igreja, mesmo desde a cruz até a visitação do Espírito Santo, the church was created from heaven. a igreja foi criada do céu. The church is not earthly. A igreja não é terrena. The church was created from heaven. A igreja foi criada do céu. Hallelujah.